Agora vamos começar o nosso tema dessa noite, sobre o porquê do sofrimento. E eu quero começar com uma história dramática para você. Esta garotinha que você vai ver aqui na tela chamava-se Maria Ridulph. Esta foi a última foto que ela tirou em vida, em 1957. 2 dias depois dessa foto, essa linda menininha de 5 anos de idade foi morta, estrangulada, estuprada, com requintes de crueldade. E ninguém achou o assassino. Somente em 2011, mais de 50 anos depois, é que John McCallum, que era um homem que vivia a vida dele normalmente, foi denunciado pela sua própria mãe como sendo o assassino de Maria. Como aconteceu a denúncia? A mãe de John estava no leito de morte com a consciência pesada por ter guardado aquele segredo por tantos anos, resolveu confessar à polícia que o filho dela era o assassino e que na época do assassinato, mais de 50 anos antes, ela havia criado um falso álibi para livrar o filho da cadeia. Os Estados Unidos têm uma legislação um pouco diferente do Brasil. Lá os crimes não prescrevem como aqui no Brasil e John McCallum acabou sendo condenado por um crime praticado mais de 50 anos antes. Agora uma pergunta que como religiosos podemos fazer. Onde estava Deus quando aquela menina era estrangulada, quando ela era morta, estuprada, com requintes de crueldade? E na tragédia de Maria, eu tenho certeza que estou ilustrando a tragédia de milhares, milhões de pessoas ao longo da história, bilhões talvez eu diria. Quem sabe eu estou com a tragédia dela ilustrando algo que pode estar acontecendo na sua vida. E você tem o direito legítimo de perguntar, onde está Deus em tudo isso? Você sabe, de acordo com o direito penal, se alguém pode evitar um crime e não o faz, ele é corresponsável por aquele crime com o assassino. Deus certamente viu tudo aquilo e poderia evitar, mas não evitou. Seria Deus, então, corresponsável por aquela tragédia? Onde estava Deus? Por que ele não fez nada? Veja, no caso de Elias, ele mandou corvos para alimentar o profeta. No caso de Daniel, ele mandou um anjo para livrar Daniel da boca dos leões. Ele não poderia, pelo menos, mandar um anjo para livrar uma inocente das mãos de um psicopata? Essas perguntas realmente mexem com a gente. E um antigo escritor que era ateu e depois se tornou cristão, C.S. Lewis, professor de Oxford, escreveu isto no livro Um Mero Cristianismo, ou Um Cristianismo Puro e Simples, como ficou a tradução em português. O problema da dor seria um impasse teológico fundamental e talvez a mais séria objeção à religião cristã. E, de fato, é complicado entender por que Deus permite tais coisas. Alguns chamam isso de o trilema de Epicuro. Ele seria mais ou menos assim. Deus é todo-poderoso e Deus ama, mas o mal existe. Se o mal existe, ou então Deus não é todo-poderoso porque ele não pôde impedir o mal, ou ele é todo-poderoso, mas não é amor porque podia impedir e não impediu. Como é que funciona isso? Deixe-me explicar para você algumas coisas aqui em primeiro lugar. Você tem que entender que esse assunto do sofrimento, longe de ser um argumento contra a existência de Deus, ele apenas nos coloca em questionamento sobre a bondade de Deus, mas não a sua existência. Eu explico para você. Você pode, em virtude do sofrimento, não gostar da ideia de um Deus que permite o sofrimento no universo. Mas isto não faz com que você afirme, ele não existe. Embora eu não acredite num Deus mau, mas se houvesse um Deus mau, ele poderia conviver muito bem com a maldade no universo. Eu estou apenas reforçando que o fato de existir um mal não nega a existência de Deus. Pode colocar em questionamento a bondade de Deus, mas não necessariamente a sua existência. Outra questão. Se o sofrimento realmente é um argumento tão forte contra Deus, chama minha atenção que a maior parte dos ateus que negam a Deus e usam o argumento do sofrimento para dizer que Deus não existe, a maior parte desses ateus não estão nos países que mais sofrem com injustiça social e problemas de guerra, fome, angústia. Não. A maior parte desses ateus estão em países como Suíça, Holanda, França, em países que têm uma condição social muito superior a países pobres da África ou alguns rincões do nosso próprio Brasil ou aqui da América Latina. Eu acho interessante que quando eu vou, às vezes, falar na África sobre Deus, eu já visitei vários países da África, como Moçambique, Angola, a Nigéria.
quando eu falo de Deus ali, interessante como as pessoas vêm de todo lugar e você vê que algumas vêm assim sem ter... Tem dias que não tem nem o que comer e elas vêm. Quantas vezes a gente dá também os donativos para ajudar ali, mas eles não negam a existência de Deus. Eles lotam para ouvir falar de Deus. Mas quando eu vou falar de Deus na Alemanha, você reúne 50 pessoas numa sala para 500. Então eu fico perguntando, quem realmente está vendo a morte todos os dias? Na África eu perguntei a um pai, por que eles têm tantos filhos? Eles têm 8 filhos em média. Ele falou, nós temos vários porque muitos vão morrer e pelo menos sobram 2 ou 3 para ficar conosco na velhice, que será os 50 anos. Na Europa a situação é diferente. As crianças estão com comida, e tem melhores universidades, melhores colégios. E lá eles usam o argumento do sofrimento para dizer que Deus não existe. Então, comparando a situação da África com a situação da Europa, eu me pergunto, será que o sofrimento é de fato um argumento contra a existência de Deus? Ou será que eu teria aqui uma linha divisória entre aqueles que de fato sofrem e por isso se agarram mais a Deus e aqueles que filosofam sobre o sofrimento e chegam à conclusão que Deus não existe? E antes que alguém com uma soberba intelectual fale comigo, não, Rodrigo, não venha com isso, é porque você sabe, a Europa tem mais nível intelectual, lá estão os livres pensadores, lá estão as melhores universidades, os grandes filósofos estavam na Europa, lá que tem a Universidade Sorbonne, lá que você tem a Universidade de Milão, lá que você tem a Universidade do Porto, lá que você tem a Universidade de Oxford. Então é lógico que por terem um raciocínio intelectual mais filosófico, eles chegaram à conclusão que Deus não existe, coisa que os pobres coitados dos africanos não têm um intelecto tão grande para esse tipo de pensamento. Ora, eu fico abismado com o racismo intelectual de muitos em relação à África. A África está repleta de gênios. Eles podem não ter tido as mesmas condições sociais de alguém que nasceu em Paris, mas há muitas pessoas intelectuais na África. E vou revelar uma coisa para você, que se você duvidar, faça o estudo Evidências, que lá eu coloco a fonte primária do que eu vou citar. A Europa concentra muito mais, um número muito maior de casos de suicídio, depressão, angústia, síndrome do pânico, do que países da África. Em outras palavras, em termos de saúde mental, a África está com um ranking muito melhor do que a rica e intelectual Europa. Então eu pergunto aos livres pensadores que enaltecem tanto o iluminismo europeu, o racionalismo europeu, por que vocês não conseguem lidar tão bem com o sofrimento como os africanos, que apesar de sofrerem fome, miséria e guerra civil, têm menos angústia do que vocês, que têm Sorbonne e muitos intelectuais com os quais discutir? Desculpem se eu coloco a coisa de uma maneira forte assim, não é uma fala panfletária com o mundo acadêmico, eu não quero aqui criar guerra com a universidade, não é isso. Mas eu acho que você tem o dever intelectual de também poder, legitimamente, discordar dos grandes intelectuais da humanidade. Agora, quando a gente fala de sofrimento no mundo, uma questão que vem assim, Rodrigo, mas se Deus criou todas as coisas, então Ele criou o mal também. Porque o mal existe, então Deus criou as coisas e Ele criou o mal, então Ele é responsável pelo mal. Não necessariamente. Deus criou apenas o bem, a bondade, só o bem e a bondade existe. Pergunte a um físico, por exemplo, se existe o frio. O frio não existe. O que existe, segundo a física, é a ausência de calor que produz a sensação de frio. Pode checar. Se você não tiver nenhum físico perto, dá uma gugada e você vai ver que o que eu estou falando é verdade. O frio, por mais que você esteja tremendo na época do inverno que já está chegando, nós estamos no outono agora, o frio não existe. Não existe forma de medir o frio. Nós medimos a ausência de calor. A ausência de calor que provoca a sensação do frio. Então, em tese, é o calor que existe, não o frio. É a luz que existe e não as trevas. Então, fazendo uma comparação entre essa realidade da física e Deus, o mal não existe. O que existe é a ausência de Deus que produz a sensação do mal com tudo que ele traz, como a ausência de calor produz a sensação do frio. Mas você pode dizer, tudo bem, Rodrigo, ainda que o frio não exista como entidade, mas sim como ausência de calor, a hipotermia mata, é verdade. Então, por mais que ele seja apenas uma ausência de calor, é real as consequências dele. Concordo com você. Da mesma maneira, embora o mal como entidade não exista, a ausência de Deus produz sensações reais e táteis, como a história
de Maria Ridulph, que eu contei para vocês no início dessa palestra. Agora, tudo isso também está ligado a uma fala da teologia que ela é bem controversa, a questão do livre-arbítrio. Vamos falar aqui de alguns teólogos cristãos. Eu quero mostrar alguns para vocês aqui. Vamos ver aqui, na tela aqui, por favor, Ronaldo. Enquanto eles vão colocando aqui, você sabe que o tema do livre-arbítrio, ele sempre foi controverso no cristianismo. Se eu pegar lá de trás, desde o IV século, você tem uma polêmica tremenda sobre o livre-arbítrio envolvendo Agostinho e Pelágio. Se eu for para a época do século XVI, eu tenho outra controvérsia entre Lutero e Erasmo de Roterdã. Mas os clássicos que ficaram no debate do livre-arbítrio foram Jacó Armínio e João Calvino, que, aliás, está na origem da religião presbiteriana. Em linhas gerais, alguns entendem que Deus nos criou livres e por isso que o mal existe, porque escolhemos o mal. Mas alguns que acreditam na doutrina da predestinação pensam que não, que Deus escolheu de antemão aqueles que ele iria salvar e aqueles que iriam se perder. Ou seja, a salvação e a perdição, no final das contas, é determinada pela soberania de Deus. Eu, particularmente, tenho muitos amigos, muitos irmãos presbiterianos, mas eu não comungo com essa doutrina presbiteriana da predestinação, tá certo? Não terei tempo, é lógico, de discursar sobre tudo isso aqui, apenas fiz uma digressão e também não serei simplório em resolver a doutrina da predestinação apenas com uma frase. Eu demandaria muito mais tempo para isso. Mas apenas deixe-me dizer para vocês que esse assunto, ele está ligado com a origem do mal. Nós, segundo o que eu acredito, escolhemos o mal no universo, por isso que o mal veio. E você pode perguntar, espera aí, Rodrigo, antes de você continuar. Qual foi o erro da escolha da Maria, aquela menininha de 5 anos, para ser morta daquele jeito? Se você disser que um homem teve câncer de pulmão porque escolheu fumar a vida toda, eu até aceito. Mas qual foi a escolha errada daquela menina? Até o final eu contarei isso aqui para você. Agora eu quero mostrar um texto da Bíblia que fala que Deus nos escolheu e por isso muita gente pensa que não existe livre-arbítrio. O texto é esse aqui, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua vinda. Então a Bíblia fala que Deus nos escolheu. Como é que eu entendo um texto desse? E outros que eu poderia apresentar? Eu digo que Deus escolheu a todos para a salvação. Mas a escolha de Deus pode ser frustrada, porque este é o ponto vulnerável do amor. Ele pode ser rejeitado. E se nós rejeitarmos a Deus, nós estamos fadados realmente à morte eterna. Agora alguém pode perguntar, Rodrigo, isso aí não faz de Deus assim, um pouco sádico? Olha bem, olha meu filho, eu amo você, mas escolha ficar comigo, senão eu lançarei você no fogo do inferno. A comparação não está muito bem se você imaginar Deus como sendo um namorado possessivo que diz para a menina, ou você namore a mim, ou então vou matar você e não deixarei você namorar mais ninguém. Esse rapaz não tem o direito de fazer isso porque aquela menina tem várias escolhas, ela pode namorar vários outros e com certeza ela terá melhores opções do que aquele namorado possessivo. Mas Deus é diferente. Quando Deus fala, filho, fique em mim, senão você morre, não é como um namorado possessivo que não aceita o fim do namoro. É como a água dizendo para o peixe, peixe, viva em mim, porque fora de mim você não tem vida. E o peixe insiste em ficar fora da água, por isso ele morre. É nesse sentido que Deus nos pede para escolher entre ele, que é a única fonte de vida, ou a desgraça eterna. Como os nossos pais, Adão e Eva, escolheram o mal, o mundo todo foi mergulhado no caos. Mas, Rodrigo, espera antes de você continuar o seu raciocínio. Se a Bíblia fala que Deus escolheu, então eu vou ficar com os presbiterianos, porque para escolher, você não pode escolher todos. Por que a Bíblia usa essa categoria escolher? Se você tem um saco cheio de bolinhas e você vai escolher, você não pode escolher todas. Se você usa a palavra escolher, deduz uma eleição. Algumas são escolhidas, outras não. Talvez uma viagem pelo mundo da biologia ajude a ilustrar como eu entendo a escolha de Deus e posso dizer que Deus escolheu a todos. Raciocine como foi a sua formação. Vários espermatozoides tentando fecundar um óvulo no útero da sua mãe e você foi o único espermatozoide que conseguiu fecundar esse óvulo.
Você talvez não parou para imaginar isto, mas você sabe quanto custaria para que você fosse você? Eu vou mudar um pouco a pergunta. Você tem ideia do cálculo matemático, a probabilidade matemática que teve que acontecer para que você fosse você e não o outro? Isso mesmo. Veja que ali na animação, até se o Ronaldo puder mostrar de novo, você tem vários óvulos vários espermatozoides tentando fecundar o óvulo. Mas esta imagem ainda não é perfeita. Só para você ter uma noção, um homem produz, em média, em cada ejaculação, 300 milhões de espermatozoides. 300 milhões. E você era apenas um em 300 milhões para fecundar o óvulo que estava no útero da sua mãe. Só por essa conta, eu digo que você ganhou uma corrida de 1 em 300 milhões. Você entraria no vestibular da FUVEST, que teria apenas uma vaga para a faculdade, você concorrendo com outros quase 300 milhões, menos um, que seria você? Mas essa conta ainda está muito pequena. Por quê? Porque para saber a probabilidade matemática de você ser você e não o outro, eu tenho que calcular que um homem produz em toda a sua vida, desde a adolescência até a fase madura dos espermatozoides dele, um homem produz em média 4 trilhões de espermatozoides. Então a chance matemática, e uma mulher produz em toda a vida cerca de 10 mil óvulos. Então veja bem, para que você fosse você, tinha que ter a coincidência de 1 em 4 trilhões se encontrar com 1 em 10 mil. Um número alto, né? Mas a conta vai ficar pior ainda. Para que tudo isso acontecesse, você tinha que ter a coincidência do seu pai encontrar com sua mãe. Se você nasceu lá pelos anos 90, quando o mundo tinha 4 bilhões de habitantes, qual a chance matemática nesse universo de 4 bilhões, o seu pai encontrar com a sua mãe, namorar, e um dia ter uma relação sexual com ela, e nessa relação sexual, aquele espermatozoide específico fecundar aquele óvulo específico para que você esteja aqui? Lembre-se, a chance matemática do seu pai encontrar com sua mãe também tem que entrar aqui na probabilidade. Eu não sou matemático, então vou deixar a resposta com os especialistas de Harvard que fizeram essa conta. E eles disseram que se você calcular apenas a chance, a probabilidade matemática do seu pai ter encontrado com sua mãe nos anos 90 e você ter nascido e não outra, seria 1 em 400 quadrilhões. Isso apenas o encontro do seu pai e de sua mãe, mas se você imaginar que para o seu pai e sua mãe existirem, eu tenho que fazer a mesma conta do lado do seu pai e da sua mãe, a chance de você estar aqui e não o outro, apenas considerando 150 gerações da sua família, seria de 1 em 10 elevado a 45. Eu não tenho nem como dizer esse número para você. Mas eu só posso dizer que de todas as chances quase infinitas que Deus tinha de criar várias pessoas, Ele escolheu você. É assim que eu entendo essa passagem da Bíblia. Deus podia ter fecundado outros óvulos com outros espermatozoides, mas de todos aqueles 300 milhões que chegaram ali, você foi aquele que Ele escolheu. Agora, vamos falar do universo. Eu quero mostrar a imagem para vocês de um físico, Nikolai Kardashev. Me chamou a atenção que esse era um físico ateu, russo, que nos anos 60 propôs uma teoria, a escala de Kardashev, que até hoje é divulgada no mundo científico. A escala de Kardashev procura a ideia de vida no espaço, vida no cosmos. O curioso é que há vários anos, radiotelescópios como o de Arecibo, Porto Rico e outros mais que estão espalhados pelo mundo, Monte Palomar, na Califórnia, tem tentado encontrar vida no universo, mas não encontraram nem uma ameba, nada. Porém, a despeito disso, eles calculam que o universo é vasto demais e um grupo de físicos acreditam que possam haver várias civilizações superiores à nossa. E aí vem a escala de Kardashev, onde eles imaginam graus de evolução de civilizações superiores. E vai do grau 0, Kardashev, na verdade, ele colocou apenas 3 graus, 3 tipos, mas os físicos acrescentaram o tipo 0, que seria a nossa, e até o tipo 5 ou 6. Esses graus de evolução são marcados de acordo com a suposta uso da energia que esses seres teriam no universo. E olha o que eles concluíram. Que no universo
haveria um grupo tão elevado. Aliás, até mostra para o próximo aqui, Ronaldo. Imagine que você contemplando o universo, tendo por detrás a teoria de Kardashev, e eles acreditam que existem nesse espaço sideral civilizações tão superiores à nossa, algumas delas que conseguiriam usar a lei, o tempo e o espaço a seu benefício, de modo que eles não estariam presos à velocidade da luz. E alguns físicos chegaram a dizer, lá estariam os deuses. Curioso que se eu falar numa universidade, para uma faculdade, para uma universidade, para um grupo de físicos, sobre a história da Bíblia, da queda de anjos no céu, eles vão rir da minha cara. Mas se eu trocar anjos por civilizações interplanetárias e trocar a palavra transgressão por termodinâmica, e se eu trocar a palavra Deus pela palavra cosmos, aí tudo bem. É só usar a escala de Kardashev e eu consigo ver, numa linguagem científica, praticamente o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? Que houve uma rebelião no céu. Alguns seres resolveram entrar em rebelião contra Deus. Isto trouxe uma situação para o cosmos que seria uma entropia que talvez não deveria ser assim no início. E quando hoje um físico, um astrônomo, coloca o seu olho num telescópio e percebe que nós temos uma contradição porque o cosmos, o ajuste fino, ele é tão perfeito que ele parece que foi preparado para nós estarmos aqui, mas tem algo nele que é tão caótico. Eu posso, de maneira acadêmica, dizer o cosmos está me dizendo que houve algo que saiu fora dos planos do Criador. E depois você pode estudar essa história na Bíblia. Ela fala de um anjo que caiu do céu. A Bíblia não revela o nome dele, apenas o chama de estrela da manhã. Hailel ben Shaved. Seria a estrela da manhã, filha da manhã. Mas uma corruptela de tradução do latim traduziu como Lúcifer. E o nome acabou sendo emplacado. A gente chama de Lúcifer até hoje. Nós não sabemos necessariamente o nome dele, mas o apelido Lúcifer caiu na teologia cristã, especialmente também não só pela tradução da Vulgata Latina, mas também pelo livro, pela história O Paraíso Perdido, de John Milton, e também o livro de Alighieri, Dante Alighieri também, que se chama de Lúcifer. Seja qual for o nome desse anjo, ele criou uma rebelião contra Deus. E o mal então se instalou no universo. O problema é que o planeta Terra se uniu a essa rebelião. E é por isso que nós temos histórias tão tristes como a da Maria acontecendo. Por quê, Rodrigo? Onde estava Deus quando a Maria estava sendo morta? Eu vou dizer onde ele estava. Mostra aqui o slide, o próximo, Ronaldo. O próximo, por favor. Maria estava no mesmo lugar. Deus estava na morte de Maria, no mesmo lugar em que ele estava na morte de Cristo. E você pode não entender, não é justo que Cristo morra na cruz para nos salvar. Mas eu quero terminar aqui contando uma historinha para você. Uma vez um rei colocou uma lei em seu reino que qualquer um que roubasse teria os 2 olhos arrancados. Era uma lei justa, ninguém queria roubar. E funcionou. Todo mundo dormia com as portas abertas, ninguém roubava, as cadeias estavam vazias, até que um belo dia os guardas trouxeram um rapaz que foi apanhado roubando. E disseram, majestade, esse rapaz que roubou tem que ter os olhos arrancados, mas é o filho do rei, é o seu filho, majestade, é o príncipe. O que você faria no lugar daquele pai? Mudaria a lei para poupar o seu filho ou arrancaria os olhos do seu filho? Note que qualquer resposta aqui coloca você numa situação complicada, porque palavra de rei não volta atrás. Se você volta atrás por causa do seu filho, você está sendo parcial. Mas se também você arranca os olhos do filho sem atentar para os seus rogos de misericórdia, você não está sendo amoroso. Sabe o que o rei disse? Eu não posso voltar a minha palavra atrás, mas como pai não posso negar o perdão para o meu filho. Mas esse perdão não pode sair de graça para mim. São 2 olhos que a lei quer, são 2 olhos que a lei terá. Arranque os meus olhos. Meu amigo, Cristo morreu na cruz do Calvário para que sofrimentos como o de Maria não perdurassem para sempre.
Eu sei que nós estamos num hiato da eternidade em que coisas acontecem que nós não entendemos, mas Cristo morreu na cruz do Calvário para pôr um fim ao sofrimento. Eu conheço a história do grande conflito, por isso eu fico tranquilo. Aliás, eu tomo aqui por citação um pensamento de Albert Einstein. Einstein dizia que quando você conhece o porquê, você pode tolerar qualquer como. Pela Bíblia, eu conheço o porquê. Nós estamos num hiato da eternidade, numa situação contrária à vontade de Deus. Eu sei o porquê. Eu sei que Cristo morreu porque a Bíblia fala que Deus amou tanto ao mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Cristo morreu por mim, agora que eu sei o porquê, eu posso enfrentar o como. Eu não tenho uma resposta além desta para dar porque Deus permite alguns sofrimentos, mas eu sei de uma coisa. Esta é a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto, mas se eu sofrer de menos, eu não sei quão mal é o mal e não desejarei me livrar dele. E teve uma vez na minha vida, várias vezes em que eu sofri muito. Sim, eu fui punido por Deus. Às vezes por coisas erradas que eu fiz e precisava crescer. Às vezes por coisas que eu nem entendia. Senhor, por que o Senhor está deixando que me batam tanto assim? O próprio salmista na Bíblia admitiu, Senhor, quando eu parei para contemplar e tentar imaginar o porquê do sofrimento, achei muito pesada a tarefa para mim. Irmãos, houve muitas vezes, como foi cantado aqui no início, que a minha oração eram lágrimas e soluços e mais soluços. E teve um dia, numa experiência que me marcou muito, eu estava voltando para São Paulo no avião e eu estava ouvindo justamente a música que você vai ouvir daqui a pouco. E naquele momento, eu sentia, não foi nenhuma visão, não foi nada místico, não foi nada, mas foi tão real, tão tátil, para mim foi real. Eu olhava para a janela do avião e eu vi os momentos mais tristes da minha vida e eu estava ouvindo a música que você vai escutar agora. E eu sentia as imagens passando, mas em movimento, sabe aquelas fotografias que movimentam? E como se Deus falasse assim, meu filho, toda vez que você sofreu, olha que eu mandei alguém para cuidar de você. Eu cuidei de você. Eu cuidei de você. É por isso que hoje eu não quero apenas fazer um convite a você pelo estudo. Já foi falado a exaustão para você estudar e você já sabe onde você pode conseguir o guia de estudo. O meu apelo agora é para que você aceite a Cristo como seu salvador pessoal.